Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chamamos Jesus. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Nome precioso.
Queridos, eu tenho uma palavra muito boa, muito gostosa, a melhor mensagem que eu já preguei nesse lugar, graças a Deus. Na verdade é um ensino porque nesse tempo assim que a nossa rotina foi quebrada, obrigatoriamente quebrada, interrompida, onde você teve que ficar em casa e de repente você começou a acessar e ouvir fulano, beltrano, ciclano, né? E com todo carinho aqui, com todo cuidado, né? Tanto lixo sendo pregado por aí, né? Meu Deus do céu, né? Então eu quero hoje, com a graça de Deus, ajudar você a entender um pouquinho mais o livro dos livros, chamado Bíblia Sagrada. Eu quero, com a graça de Deus aqui, ensinar você a amar o Velho Testamento. Como amar o Velho Testamento. E na verdade vai ser quase que um testemunho meu, porque eu amo o Velho Testamento, porque eu gosto tanto do Velho Testamento. E eu quero partir de um texto clássico que foi divulgado por aí, houve correntes e movimentos e tantas coisas em cima de 2 Crônicas 7,14, conclamando o povo, né, para orar, a igreja evangélica para orar, essa coisa arada toda, para jejuar e tal, em cima desse texto, e com a graça de Deus eu quero explicar esse texto para você. Eu quero dizer para você o que significa isso que está aqui em 2 Crônicas 7,14. O texto sagrado diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, se houver essas obras, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Queridos, muitos cristãos ainda não conseguem ver a diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Muitos cristãos ainda não conseguem ver a diferença entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Muitos cristãos ainda não conseguem entender a centralidade de Cristo Jesus. Então nós precisamos crescer no conhecimento das Escrituras. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus se relaciona com uma nação, com o povo hebreu. Só com o povo hebreu. Nenhuma outra nação tinha acesso a Deus. Para isso então, para esse relacionamento entre o povo hebreu e Deus, Deus enviou a lei através de Moisés, e também Deus levantava profetas. Profetas como Elias, Eliseu. Profetas como Jeremias, Daniel. E tantos outros, Samuel. E esses homens, eles chamavam o povo hebreu, os israelitas, para cumprirem a lei. Eles deixavam e se afastando da lei. Aí eles vinham e clamavam diante do povo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam jejuar, vocês precisam se humilhar e voltar para a prática da lei. Era assim o relacionamento. É interessante que Deus estabeleceu um lugar de culto, uma casa de culto. E o sumo sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano. E era necessário oferecer muitos sacrifícios de animais, para que o derramamento do sangue daquele animal cobrisse, não tirasse, cobrisse o pecado da pessoa que estava oferecendo o sacrifício. A obediência de Israel aos mandamentos de Deus produzia as bênçãos de Deus e a proteção, o cuidado de Deus. A desobediência de Israel à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, produzia guerras, lutas, falta, escassez, maldição, destruição, sequidão na nação. No Novo Testamento, Deus se relaciona não somente com uma nação, com um povo. No Novo Testamento, Deus se relaciona com cada ser humano em qualquer lugar da face da terra.
Pode ser branco, pode ser negro, pode ser pardo, pode ser amarelo, pode ser pele vermelha, qualquer pessoa. Não importa a posição social, não importa o sexo, não importa, Deus, Ele se relaciona com todo mundo, com todos, todos, todos. É interessante que este relacionamento no Novo Testamento com Deus, no Velho Testamento se dava através do templo, através do sacrifício, através da obediência da lei. No Novo Testamento se dá através da fé na obra de Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem acesso ao Pai. Pode chamar Deus de Pai. No Novo Testamento, o único acesso ao Pai se dá através de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse: eu sou um caminho, uma opção. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei! Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Com isso ele está dizendo o seguinte: não tem como você ir ao Pai pelas suas obras. Não tem como você ir ao Pai pelo seu próprio jejum. Alô? No Velho Testamento, os israelitas tinham que fazer muitas coisas para agradar a Deus. No Novo Testamento, nós temos que crer em Cristo Jesus para agradarmos a Deus. Antes de Deus escolher o povo de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Deus tinha um plano de ter uma família sobre a face da terra. Deus criou Adão e Eva para ter uma família sobre a face da terra. Esse era o propósito eterno de Deus. Esse é o que estava na mente de Deus, ter uma família sobre a terra. Agora, Adão e Eva foram criados com esse propósito. Por causa do pecado de Adão, esse propósito foi interrompido. Esse plano de Deus foi interrompido. Por que foi interrompido? Porque o homem tem o livre-arbítrio. E ele escolheu voltar-se contra Deus, virar as costas para Deus. Foi interrompido esse propósito. Por isso que só mais tarde, lá em Cristo Jesus, é que esse plano de Deus, esse plano original, esse propósito original de ter uma família sobre a terra, foi restaurado. Em Cristo Jesus, volta o plano de Deus ter sobre a terra uma família, ter filhos, filhas amadas sobre a terra. Isso se dá em Jesus. Vamos ler, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus. Mas o quê? Quando? Agora. Antes não. Agora fala de tempo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos aproximou do Pai, nos aproximou de Deus, o sangue de Cristo. Estar longe significa separados de Deus por causa do pecado de Adão. Antes vocês estavam longe, separados de Deus por causa do pecado de Adão. Mas agora, pela redenção, pelo perdão dos pecados, vocês se aproximam. Olha o versículo 17 e 18. Jesus veio, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe. Quem são esses vocês que estavam longe? Todas as demais nações da terra, todas as pessoas. E a paz aos que estavam perto. Quem é que estava perto? Israel. Israel. Então ele coloca ali Israel e toda a humanidade. Ele veio anunciar a paz a todos. Pois por meio de Jesus, tantos nós, Paulo, judeu, está falando, tantos nós, judeus, como vocês, gentios, têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Tem acesso ao Pai por um só Espírito. Queridos, como é interessante entendermos isso. Deus enviou Jesus Cristo para estabelecer a cura causada, o mal causado pelo pecado de Adão. Então Jesus veio trazer a cura, a remissão do pecado de Adão. Por isso esse é meu primeiro ponto depois dessa pequena introdução. A cura de Deus.
a cura de Deus. A cura de Deus, o que é a cura de Deus? É a redenção, é o perdão, é a restauração do homem para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. Essa é a cura. O homem estava afastado. Veio a saúde, veio a cura, veio o perdão, agora o homem pode estar perto, conforme o texto que nós acabamos de ler. Mas é somente em Cristo Jesus que deixamos de ser criaturas de Deus, ou seja, deixamos de ser povo de Deus e passamos a ser filhos amados de Deus. Isto se dá em Jesus e somente em Jesus. Por isso que o texto diz, porém agora em Cristo Jesus. Agora, olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha esse texto, que lindo que é. Contudo, não haverá mais escuridão. Queridos, ele está falando aqui para o povo hebreu e para toda a humanidade. Ele está dizendo que o povo hebreu, Israel, estava vivendo a escuridão. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Você sabe que Zebulon e Naftali são as tribos de Israel. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, não mais só judeus. O caminho do mar, junto ao Jordão. Olha o versículo 2. O povo que caminhava em trevas. Quem que é o povo de Deus no Velho Testamento? Quem que é? Israel, os judeus, os hebreus. Eles estavam caminhando em trevas. Viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Olha. Ei. Se você entender isso, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Você já leu o Salmo 23? Já leu alguma vez na vida? Já? Que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabia que esse texto não se aplica a você? Volta o versículo lá, Vamos ler a Bíblia, amados, lê a Bíblia. Olha lá o que está escrito na Bíblia. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Você vive na terra da sombra da morte? E como que você diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Você sabia que crente não morre? Você sabia que crente dorme em Cristo? Hello? Estamos aprendendo alguma coisa hoje? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Nós não estamos mais na sombra da morte, nas trevas. Raiou uma luz. Amados, vamos aprender que essa profecia de Isaías diz respeito. Fala somente sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo como a grande luz. Ele veio tirar os que viviam na sombra da morte para a vida completa na luz. Ou seja, Jesus veio tirar não somente o povo hebreu das trevas, mas também os gentios, diz a Bíblia Sagrada. Portanto, todas as pessoas na face da terra, todo mundo, toda a humanidade tem o direito de viver na luz que Cristo Jesus trouxe sobre a face da terra. Por todo o Velho Testamento, Deus sempre se relacionou com Israel, chamando Israel de meu povo. E essa profecia de Isaías revela que o povo de Israel estava vivendo em trevas, mas que um dia raiaria uma grande luz sobre ele, e isso não seria somente privilégio dele, como eu disse, de Israel, mas também de toda a humanidade. E essa luz já veio, repito, essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio como luz que ilumina nas trevas. A Bíblia Sagrada revela que, quem primeiramente deu testemunho dessa luz foi João Batista. Ele foi o primeiro a anunciar o cumprimento da profecia de Isaías. Ele foi enviado por Deus para dar testemunho da luz que é Cristo Jesus. A pergunta é, e por que João Batista? Por que não uma outra pessoa? Porque ele seria o grande marco divisor entre o fim da lei e o início da graça. A Bíblia diz que, eu posso ler com você, Lucas 16, a parte A.
A lei e os profetas profetizaram, outra versão diz, duraram até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Você sabe, você foi aluno da FATEM, você sabe que existem 3 categorias de profetas. Profetas do Velho Testamento, que são ofício profético. Samuel, ofício profético. Daniel, ofício profético. Jeremias, ofício profético. Elias, Eliseu, ofício profético. Esse ofício profético findou, acabou em João Batista, ele foi o último profeta. Depois permanece ainda o ministério profético, dentro dos 5 ministérios, e o dom de profecia, que está entre os 9 dons do Espírito Santo. Então, dom de profecia e ministério profético são coisas distintas, separadas do ofício profético do Velho Testamento. Sabendo disso, conhecendo isso, a Bíblia Sagrada diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois de João Batista, inicia-se uma nova época, totalmente diferente do tempo de trevas, pois esta época teria o governo agora da luz, o governo da graça de Cristo, a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Tudo isso se dá depois de João Batista. Posso ouvir um aleluia? Vamos ler João capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha o que diz aqui. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio de João Batista, por meio dele, todos os homens, Israel, somente? Não. Então agora não, Deus não está tratando só com Israel? Não. Todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, João Batista não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Queridos, quando a Bíblia diz assim sobre a verdadeira luz, significa que antes da verdadeira surgiram outras luzes que eram falsas. Mas a verdadeira luz que ilumina só Israel, ilumina todos os homens, ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aí, olha aqui, ó. Isso aqui cabe uma semana de estudo, só esse versículo aqui, ó. Aquele que é a palavra, você percebe que ele usa luz e palavra como sinônimo? Luz, depois ele troca, no lugar da palavra luz, ele coloca a palavra, no maiúsculo, logos, palavra. Aquele que é a luz, aquele que é a palavra, estava no mundo. Então, referindo-se à mesma pessoa, referindo-se ao próprio Senhor Jesus, Jesus é a luz e Jesus é a palavra. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Quem foi que criou o mundo? O Senhor Jesus Cristo que criou o mundo. O Logos, a palavra, criou. Mas o mundo não reconheceu o seu Criador, o seu autor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para a sua criação, mas a criação rejeitou. Contudo, aqueles homens, em qualquer lugar na face da terra, que recebem Jesus, aqueles que creem no nome de Cristo Jesus, eles recebem um direito legal, uma legalidade de se tornarem em filhos de Deus. Veja, o texto não está dizendo, de novo aquele versículo por gentileza, o texto não está dizendo, aqueles que recebem Jesus, que creem em Jesus, têm o direito de se tornarem povo de Deus. É povo de Deus? Tem o direito de se tornarem filho de Deus. Estão me acompanhando, por gentileza? Filho de Deus. Olha que coisa impressionante, Essa luz, que é a palavra pregada. Quando eu prego a palavra, quando eu prego o Evangelho, as pessoas que ouvem recebem a luz. A luz do entendimento, a luz da compreensão. Percebe que a palavra ilumina.
a palavra ensina, a palavra instrui. Essa luz, ela é muito mais do que um conjunto de informações. Essa luz é a palavra que salva e que me transforma de criação ou de criatura em filho, através da palavra. O poder dessa luz é gerar fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Isso é demasiadamente central na existência humana, amados. É um antes e um depois. Quando eu ouço a mensagem do Evangelho, eu creio em Cristo, recebo em Cristo, pronto. Ele me tira do império das trevas, me coloca no reino do seu Filho amado, e agora eu também me torno um filho amado, as irmãs se tornam filhas amadas de Deus. Pronto. Você agora está debaixo de um outro governo, debaixo de uma outra jurisdição. Você tem um outro relacionamento com Deus. Você tem uma outra razão de viver. Você começa agora a viver o propósito eterno de Deus, que é ser membro da família de Deus na terra. Irmãos, queiramos ou não, nós somos esquisitos. Nós não somos deste mundo. Eu já falei isso para vocês, deixa eu repetir. Um pastor falando comigo, Pio, mas cuidado com essa mensagem, hein, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Eu falei, não, a minha Bíblia não diz isso não. Diz sim. Eu falei, a minha não diz sim. Eu falei, não estou brincando com você, irmão. Quando a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, no versículo seguinte diz, vocês não são do mundo. Jesus disse, vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, se eu estou no mundo, eu estou em aflição. Mas eu não sou do mundo, então não estou em aflição. Eu olhei aqui, nós temos um tempinho aqui. Temos aí uma meia horinha aqui. Estão com saudade de ouvir mensagens longas? Eu já usei esse exemplo aqui 1000 vezes, mas de repente agora vai fazer mais sentido para você, né? Esse dia eu estava lendo um livro. Eu já li esse livro umas 10 vezes e estava lendo a impressão que eu tinha que eu nunca tinha lido aquele livro. Então, coisas novas vindo, coisas novas. Por quê? Porque a gente começa a viver alguns momentos diferentes e esses momentos diferentes nos levam a perceber coisas diferentes daquele mesmo livro que a gente já tinha lido. É impressionante. Então, essa história é o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui na igreja 2 jovens, o Ico e a Bernadette. E aí nós vamos resolver aqui enviar esse jovem casal para serem pastores no Canadá. Vamos enviá-los para o Canadá. Eles já falam inglês fluentemente, arranha bem francês, e fala português, fala espanhol, então eles vão ser enviados para lá. Aí eu digo assim, Ico, Bernadette, pega o avião aí e vão para lá, na região X, ok? E façam um levantamento lá. Então eles pegam o avião e vão para lá. Chegando lá, ele diz, olha, Pio, vimos aqui e tal, e levantamos muitas informações, muitos dados, quanto que uma família precisa de dólar canadense para viver, o custo de uma casa, o custo de um local para a gente abrir uma igreja, um trabalho. Eu vi tudo isso. Legal, e daí? Então eu estou voltando para o Brasil e depois eu pego a minha família e a gente volta de novo para o Canadá e vamos começar o projeto aqui. Tá bom. Quanto vocês precisam para vocês viverem como família? Né? Não, se a gente tiver que pagar aluguel, não vai pagar aluguel. A igreja vai comprar uma casa aí para vocês. Quanto que custa a casa? $1 milhão. Está aí o dinheiro. Vai lá e compra a casa. Nós precisamos de 2 carros. Quanto que custa? Uma Mercedes top, $25 mil. Então, 2 Mercedes, $50 mil. Né? Está aqui. Quanto vocês precisam para viver uma vida gostosa? Aí? $10 mil por mês, a gente vive como magnata. Então, vai $12 mil por mês para vocês. Pronto. Está aí. E agora então aluga um lugar para a igreja e começa o projeto aí. O aluguel custa X por mês, está aqui o valor.
Pronto. Então ele compra a casa, ele compra o carro, ele recebe essa oferta todo mês, estão vivendo lá, aluga o lugar, começa a reunir alguns brasileiros que eles conhecem, começa a reunião, monta o lugar, monta a estrutura, estão servindo a Deus ali e com alegria. Passa o primeiro ano, passa já a metade do segundo ano, de repente ele me liga, diz assim: Pio, eu estou te ligando porque eu estou muito preocupado. Você está preocupado com o quê? Não, o Canadá está aqui numa crise, o Canadá está numa recessão, o Canadá está numa dificuldade, então eu estou muito preocupado, tal. E ele vai falando, narrando as dificuldades, narrando os problemas, narrando as lutas, e eu de repente fico meio irritado, porque você vai envelhecendo, para algumas coisas a sua longanimidade aumenta, não é? Você vai envelhecendo, para algumas coisas você fica assim, longânimo, mas para algumas coisas você fica longânimo. Você envelhece para alguma coisa, você não tem mais paciência. Algumas conversas bobas, você não tem mais paciência de ouvir. Não tem mais tempo, inclusive, né? Mas aí eu interrompo ele e digo assim: cara, eu não estou entendendo o que você está falando, meu irmão. Me diga uma coisa, quem é que sustenta você? É o Canadá ou é a igreja aqui no Brasil que sustenta você? É a igreja no Brasil que me sustenta, Pio. E qual é a sua preocupação com a crise canadense, então? Por que vocês estão preocupados? Vocês não recebem um centavo daí para vocês viverem. Agora vocês estão preocupados com a crise canadense. Entenderam ou não? Jesus disse, vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Mas assim como o Pai me enviou ao mundo, eu os envio. Se você foi enviado pelos céus, quem é que te sustenta? E por quê? Agora é uma armadilha. E por quê? Você liga para os céus e diz: Pai, eu estou preocupado. Pai, eu não consigo dormir. Pai, eu estou ansioso. Pai, ele olha e diz: Filho, quem é que te sustenta? É a terra ou sou eu? Hello? Cabe uma dancinha aqui ou não? Queridos, saber disso muda a existência humana. Em cada pessoa existe um antes e um depois de crer, receber a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Pois Deus jamais tratará aquele que nasceu de novo, aquele que crê em Cristo Jesus, jamais vai tratar esse como trevas, jamais vai tratar ele como povo, sempre vai tratar ele na luz, na verdade, sempre vai tratar como filho amado, como filha amada. Os quais não nasceram, olha o versículo 13 de João 1, os quais não nasceram por descendência natural. Meu Deus! Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Você acha que você nasceu porque o seu pai e sua mãe planejou, programou você? É? Mentira! Não creia nisso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não nasceu pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum. Você nasceu pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, diz a Bíblia. Queridos, nenhum pai sobre a face da terra trataria os seus filhos como povo. Imagina um pai tem 18 filhos, reúne os 18 filhos na sala da sua casa. Ele fica em pé e diz assim: bom, como tem bastante, meu povo. É assim que o pai vai tratar seus filhos? Não, meus filhos, minhas filhas. Vejamos que o efeito da luz, que é Jesus, foi tirar os povos das trevas. Como isso se dá? A Bíblia diz aqui: contudo os que o receberam, aqueles que creram no nome de Jesus, têm o direito de serem feitos filhos de Deus. É assim que a pessoa sai das trevas para a luz, crendo em Cristo Jesus. O encontro do homem com a luz, que é Jesus Cristo, leva esse homem, leva essa mulher a ter o direito de ser um filho amado, uma filha amada, herdeiro de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando uma criança nasce, nós dizemos assim: fulana de tal
deu à luz a um menino, a uma menina. Você já falou isso? Já ouviu essa expressão? Fulano de tal deu à luz. Ou seja, nasceu uma criança. Nasceu um bebê. Aquela mãe deu à luz. Quando a Bíblia Sagrada diz que nós nascemos de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus deu à luz. Nós nascemos de Deus, diz a Bíblia Sagrada. A palavra grega aqui é genao, que significa gerar filhos, dar à luz filhos. Queridos, nós temos duas verdades que precisamos aceitar aqui. Duas verdades. A primeira verdade, em Cristo Jesus saímos das trevas e passamos a viver na luz. Entenderam isso? Em Cristo Jesus nós saímos das trevas e passamos na luz. Saímos do império das trevas para o reino da luz. Você não precisa mais de cartomante. Você não precisa mais de horóscopo. Você não precisa mais ler as mãos. Você não está em trevas. Você está na luz. Não precisamos de adivinhação, não precisamos daquela irmãzinha abençoada lá naquela casinha, naquele bairrinho, profetizar na minha vida. Você não precisa disso, você já está na luz. Meu Deus do céu. A segunda verdade, em Cristo Jesus deixamos de ser povo e passamos a ser filhos amados. E agora, nós não somos povo. Esse é o segundo ponto, está ali na tela. Eu chamo isso de a cura de Deus. Por isso eu amo o Velho Testamento. O Velho Testamento mostra o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer, para que eu compreenda o que somente a graça amorosa de Deus Pai, por meio de Jesus, pode fazer. Lendo novamente 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse texto se aplica a você, meu irmão? Sim ou não? Não. A não ser que eu não consegui provar para você que você não é povo, que você é filho. Estou quase rouco tentando provar para você que você não é povo, você é filho. E se tem um texto na Bíblia que diz, se o meu povo, então não é para você. Nós somos filhos, amados. Fomos gerados de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Queridos, vamos analisar isso. Em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada não nos chama mais de povo. Esse texto, portanto, não se aplica a nós, não se aplica à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aplica-se exclusivamente ao povo hebreu, ao povo judeu. Eu amo o Velho Testamento, pois ele abre os meus olhos para eu ver a grandeza da obra de Cristo Jesus. Eu amo o Velho Testamento, pois ele abre os meus olhos para que eu saiba que agora o meu relacionamento com Deus não se dá nesses termos, nesse versículo aqui, se humilhar, orar, buscar a face, jejuar, afastar dos seus maus caminhos. Não. O meu relacionamento com Deus se dá através de Cristo Jesus e não das minhas obras. Meu Deus. No Antigo Testamento, as pragas da terra se davam por causa do pecado do povo. No Novo Testamento, a cura da terra se dá unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus, pois Ele já se fez maldição em nosso lugar, ali na cruz. No Antigo Testamento, o perdão dos pecados se alcançava pelo humilhar-se, orar, buscar a face de Deus. Mas no Novo Testamento, o perdão dos pecados se dá unicamente pelo sangue de Cristo Jesus. É pelo sangue de Jesus que se dá perdão dos pecados. Não é pelo jejum, não é pelo humilhar, não é pelo se arrepender, não é por isso que se dá o perdão. Isso é para o povo hebreu. Está claro? Esse texto de Crônicas diz que o povo devia se humilhar.
Mas esse papel não cabe mais a nós, pois Jesus Cristo já foi humilhado em nosso lugar. Você pode pensar, mas pastor, como você pode afirmar isso com tanta segurança assim? Na verdade, eu respondo, não sou eu quem está afirmando, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que está dizendo isso. Olha Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Que maior humilhação do que isso? Olha a humilhação que eu e você vivíamos, nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe, Satanás e seus demônios, do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira divina. Esse é o estado de humilhação imposto aos homens pela transgressão, pelo pecado de Adão. Vivendo como escravos dos poderes das trevas, merecedores da ira de Deus. Em 2 Crônicas, o povo de Israel deveria assumir uma postura de humilhação por causa daquilo que eles haviam herdado de Adão, o pecado de Adão. E existe uma grande diferença entre humilhação e humildade. Deixa eu repetir isso. Existe uma grande diferença entre humilhação e humildade. A palavra hebraica para humilhação é kaná, que significa ser subjugado, ser rebaixado, ser pisoteado, humilhação. Deus não está pedindo isso da igreja, humilhação. Ai! A Bíblia Sagrada pede a mim e a você humildade. Você acha que Deus está dizendo que eu preciso ser subjugado, preciso ser pisoteado, que eu preciso ser esmagado, ser rebaixado? É isso que a Bíblia está pedindo de nós, filhos de Deus? Não, claro que não. Na carta de Tiago, Deus pede para sermos humildes. O que é humilde? Humilde é o filho de Deus, é a filha de Deus que sabe que tudo aquilo que ele possui aqui na terra, saúde, esposo, esposa, filhos, emprego, empresa, recursos, tudo que ele possui, foi o Pai Celestial que deu. Ele não conquistou coisa alguma. Quando você entende isso, a Bíblia diz que você é humilde. Aleluia, 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 aleluia. Por isso o humilde reina em vida. Humilde é aquele que reconhece a salvação somente é dada por meio de Cristo Jesus. O humilde é aquele que reconhece que tudo que ele obtém do Pai, ele obtém porque Jesus é que tem os créditos e não a obra dele. Isso é ser humilde. Por isso, humilde é aquele que crê que somente é abençoado pela obra suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo que temos somente pelos méritos da obra consumada, perfeita de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E pela dádiva da graça. Olha Efésios 2, de 4 a 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus Pai nos deu vida com Cristo, a mesma vida zoe de Cristo. Deus Pai nos salvou por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. Deus Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus Pai nos honrou juntamente com Cristo. Nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso Ele não pede humilhação. Ele pede humildade, reconhecimento. Por poder ver cada vez melhor a diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, eu amo ainda mais o Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Pois o Velho Testamento mostra quão poderosa foi a obra de Cristo Jesus.
Eu amo o Velho Testamento, pois ele me mostra que nem mesmo todo esforço humano, todo suor, todo jejum, toda humilhação, todo clamor poderia alcançar o amor de Deus. Mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que em nós habita. Eu amo o Velho Testamento, pois ele mostra que somente em Jesus Cristo temos eterna redenção, eterno perdão dos nossos pecados. O Velho Testamento mostra que de ano em ano o homem tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas no Novo Testamento, ele me mostra que uma vez por todas eu tenho o eterno perdão. Eu amo o Velho Testamento, pois ele mostra a fraqueza da religião dos judeus. Eu amo o Velho Testamento, pois ele testifica que somente Jesus Cristo é a luz, somente Jesus Cristo é a verdade, somente Jesus Cristo é o caminho, somente Jesus Cristo é a vida. Eu amo o Velho Testamento, pois ele me mostra, me faz ver que não é por força, não é por poder, não é por violência que nós entramos no reino de Deus, mas entramos pelo Espírito de Cristo Jesus. Eu amo o Velho Testamento, pois ele me convence que nenhum esforço ou sacrifício é capaz de me tornar um filho amado de Deus, mas eu me torno um filho amado de Deus crendo em Cristo Jesus. Eu amo o Velho Testamento, pois ele me convence que sem Jesus Cristo eu não posso fazer nada. Eu amo o Velho Testamento, pois ele me convence que as minhas obras, todas elas, são trapos de imundície. E você sabe o que é trapo de imundície na Bíblia? Sabe ou não? Quando o leproso, todo chagoso, tinha que enfaixar as suas feridas. E quando ele tirava aquelas faixas, cheia de pus, cheia de carne putreficada, aquelas faixas eram chamadas de trapos de imundície. E a Bíblia diz que as nossas obras são aos olhos de Deus trapos de imundície. Estão aprendendo alguma coisa hoje? Eu amo o Velho Testamento também porque se eu tirar Jesus Cristo do Velho Testamento, se eu tirar Jesus e olhar apenas a história de um povo, eu vou ter ali as piores narrativas de ódio, de violência, de destruição, de guerra, de roubo, de traição, de ódio. Está ali no Velho Testamento. Sem enxergar Jesus Cristo no Velho Testamento, eu tenho a mais vil degradação da raça humana, descrita ali. Mas quando eu olho o Velho Testamento com os olhos do Evangelho de Cristo, quando eu vejo Jesus, creio em Jesus, creio no Evangelho, creio nas boas novas, e olho para o Velho Testamento, aí ele faz sentido. Aí ele faz sentido. Aí eu consigo enxergar que há salvação para a prostituta Raabe. Eu consigo enxergar que há purificação para o leproso Naamã. Eu consigo enxergar, quando eu olho o Velho Testamento com os olhos do Novo Testamento, que existe solução para o enganador Jacó. Eu vejo que há cura para a estéril Ana, para a estéril Sara. Eu vejo que há riso para Sara. Eu vejo sim que existe vitória para o fracote, para o medroso Gideão. Quando eu olho o Velho Testamento com os olhos do Novo Testamento, eu vejo que existe força e poder em Sansão. Eu vejo que um rapazinho de 18 anos consegue lutar contra um gigante experiente e derrotá-lo, por causa de Cristo Jesus. Eu vejo que há espaço na mesa do rei para todos os Mefibosetes. Existe espaço na mesa do rei. Mas nós precisamos entender
amar o Velho Testamento a partir da experiência, da ótica, da perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Como amar o Velho Testamento? Ouça isso, sabendo que a vida em Cristo Jesus não é saber o que fazer, mas é receber aquilo que Ele fez. No Velho Testamento, as pessoas tinham que aprender a fazer alguma coisa para agradar a Deus. No Novo Testamento, por gentileza, vamos aprender a receber a obra consumada de Jesus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom